Márcia tem algo de Deus para falar. Coisa linda, né? Fala, Márcia. A importância do crente andar só com os crentes. Não andar na roda dos escarnecedores, como diz lá em Salmo 1. Isso. Por quê? O crente, ele só conversa sobre Deus, né? Sobre as coisas de Deus, experiências, né? Isso. E quantas coisas, as maravilhas, os dons, né, que Deus dá pra gente. Isso. E o ímpio, os escarnecedores, que é escárnia de Deus, quando a gente vai falar de Jesus. Deus só quer um coração. Isso. Porque se tiver um coração bom, Deus vai pegar todo mundo. Não, Deus não vai deixar ninguém para trás, porque Deus é amor. Mas esquece que Deus é fogo consumidor. Isso. E outra coisa, quando o crente se afasta, não anda com o crente, que ele começa a andar só na roda dos escarnecedores, de ímpios, né, de idólatras, né? Isso acontece muito quando as pessoas trabalham fora, diga-se de passagem. Né? Porque eu vi várias vezes no mercado ali crentes escandalizando, conversa piada com quem não é crente. Então, porque eu estou dizendo isso? Porque eu também conheci uma pessoa que era cristã e que já tinha feito parte tudo do círculo de oração. Essa pessoa já morreu. Isso. Né? E morreu sem Jesus. Isso. Porque estava na roda dos escarnecedores. Isso. Afastada do caminho do Senhor. Isso. Então se afastou. Se afastou do povo de Deus, a brasa vira carvão. Não permanece acesa. Isso. Então vai esmorecendo, vai virando carvão, vai se apagando o pavio, que era para fumegar, vai se apagando e quando vê, está no braço do adversário. E aí começa a compartilhar coisas que não é para compartilhar, como espiritismo, como coisa de religiões mesmo. E aí a pessoa se afasta do caminho do Senhor, né? Sai dos caminhos do Senhor. Isso. E não consegue mais voltar, até porque só vive na roda dos escarnecedores no trabalho, só vive nas rodas dos escarnecedores em casa. Isso. Que essa pessoa vivia. Isso. Porque em casa ela era a única coluna que tinha da família. A coluna que se deixou se partir. A coluna que deixou se desmanchar. Isso. E então o resultado disso hoje é que toda a sua família é macumbeira mesmo. Isso. E ela partiu também sem Jesus porque o pavio apagou, não andou mais com crente, só andava com pessoas ímpias, né? Só postava as coisas com pessoas ímpias, família, né? E não procurava andar com brasa para poder acender o seu carvão para virar um pavio fumegante. A Márcia então apagou e pior, morreu sem Cristo. Morreu sem Cristo. A Márcia tocou num assunto que me chamou a atenção. Essa mensagem que Deus deu a ela. Né? E eu tenho certeza que ela vai empatizar pelo que eu vou falar. Deus pede para que a gente esteja todos unidos, porque quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas todos unidos têm que ser brasa. Porque também não adianta a brasa querer se unir a um monte de carvão, porque ela vai também se apagar. Uma brasa no meio de um monte de carvão, a tendência é o carvão sugar o calor daquela única brasa e ela virar também um carvão. Só isso. Outra coisa, se nós somos um monte de brasa e uma sai, como a Márcia falou, uma sai, ela sozinha vai se apagar. Ela sozinha se apaga. Outra coisa, sem lenha, o fogo se apaga. O fogo aqui é o Espírito Santo. Veja bem. O ser humano são árvores de casca grossa. Não vai pegar fogo.
que Deus espera? Que ela tire a casca grossa, certo? E vire lenha. Ela tem que cortar muita coisa da sua vida útil, cortar muita coisa que a gente chama de casca, para então virar lenha. Aí sim, lenha o fogo pega. E aí andar. É que nem a Bíblia fala assim, né? As brasas têm que estar juntas para permanecer acesa. Isso. Né? Para o pavio continuar aceso, fumegante. E outra coisa que a Bíblia fala também é que as pessoas têm que andar com sábios, e sábios será. Se andar com crente, sábio será. Se andar com crente, com pavio fumegante também vai permanecer. Isso. Então tem que andar de acordo com o crente, não sair, não ficar na roda dos escarnecedores, não jogar pérola aos porcos. Há um grande lance que a Márcia agora falou também da parte de Deus. Sensacional. Quando você pega essa pérola preciosa, que é a palavra de Deus, a verdade, né? E vai lançar para alguém. Se esse alguém seja crente ou não. Porque tem crente joio e tem crente bode. Se esse crente revolver assim no estômago, que devolver e regurgitar, né? Vomitar, como estão fazendo por aí, tá entendendo? Então, não jogue mais pérola para ela. Não jogue mais essas pérolas, porque Deus considera porco. Já então, joio, porco e bode. Entendeu? É bode, é joio, é porco. Entendeu? E você detém a pérola preciosa. É você que detém, ela devolveu para você. Entendeu? Só que a finalidade dela devolver para você é danificar a sua fé. Ela vomita, regurgita, ela é contradizente. A grande verdade é que na construção de tijolo tem muito bode, muito porco, muito joio e muito contradizente. Essas pessoas são um verdadeiro balde de água fria. Balde de água fria para poder esfriar, apagar o teu fogo. Deus deu o assunto para Márcia. O fogo não pode se apagar. Você tem que ser brasa, você tem que ser pavio fumegante. Certo? Então, esses pessoal contradizente, esse pessoal que vomita a pérola preciosa, eles são baldes de água fria. Então, são joio, são bode, são porco, são balde de água fria. Enquanto você é labareda de fogo, né? Deus fala para tu ser uma labareda de fogo. Eles são balde de água fria. São balde de água querendo esfriar, apagar o pavio que fumega. Entendeu? Querendo apagar o pavio que fumega, apagar as brasas. Entendeu? Olha, o negócio é sério. Então a Márcia está sendo usada por Deus para dizer isso. Agora veja bem que interessante, tá? Já ouviu a expressão graveto da oração? Eu vou dizer uma coisa para você. Mateus 26, verso 41. Orai sem cessar. Vigia e ora, para que não caia em tentação. Veja bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ore continuamente. Dei graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. E não apaguem o Espírito, não extingue o Espírito. Então, agora começa a fazer link com um graveto, que é necessário para que, juntando todos, o fogo caia e se torne uma grande fogueira. Graveto da oração, graveto da leitura bíblica, tá? Onde Josué, capítulo 1, verso 8, vai dizer: devemos falar e meditar e cumprir. Não podemos ser só ouvintes, mas temos que ser praticantes.
Jeremias 15, verso 16. Devemos comer da palavra, beber da palavra, praticar a palavra, exercer a palavra. Tudo isso serve de graveto para Deus, botar fogo e queimar as impurezas. Tem um graveto da convivência cristã. Não abandonei a vossa congregação se ela for de gravetos bons. Hebreus 10, verso 25. Se for de brasas vivas, se for gravetos de qualidade, que ora, que louva, que vigia, que medita na palavra, come a palavra, tá? Conforme está em Jeremias 15, verso 16, se for gravetos desse nível, não abandone a congregação. Agora, se não for, sai dela, povo meu. Olha só. Existe o graveto da santidade. Efésios 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Hebreus 12, verso 4. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, mas todos têm que ser graveto bom. Graveto que gosta de orar, graveto que gosta de comer a Bíblia, comer a palavra, gosta de louvar, gosta de andar em santidade, gosta de andar em comunhão. Gravetos bons. Gravetos bons. Lembra que Elias tentou fazer milagres com velhinhas, anciãs, em todo Israel e não achou nenhuma. Agora ele vai lá para os estrangeiros, vai lá para a Síria. Quando ele entra na entrada da porta da Síria, o que acontece? Encontra uma velhinha juntando gravetos. E ao juntar aqueles gravetos, ela ia fazer a última refeição. O último fogo, a última refeição. Deus enviou o profeta para uma senhora que estava juntando gravetos. Se você está juntando o graveto da oração, se você está juntando o graveto do jejum, se você está juntando o graveto do conhecimento da palavra, se você está juntando o graveto da santidade, se você está juntando o graveto da santificação, se você está juntando o graveto da purificação, se você está juntando o graveto que são os atributos de Deus, Deus vai enviar profeta para você. Vocês vão comer junto. Vão estar diante do fogo aceso de Deus. E, inclusive, teus familiares vão comer. Porque os familiares, o filho daquela mulher comeu. E todos viveram. Porque juntaram gravetos. Era uma tipologia para o que a Márcia está trazendo agora. Deus está agora pegando essa tipologia, essa sombra, tá? E trazendo para a realidade, para a substância. Vamos se unir aos gravetos de Deus. Se ela não tivesse ido, não ia encontrar o profeta. Não ia encontrar o profeta. Não ia. Ia morrer ela e o filho dela. Iam morrer. Esse profeta é o profeta do arrebatamento. Olha o que Deus está falando. O profeta do arrebatamento trouxe vida para ela e para a família dela. Mas ela estava juntando gravetos. Estava se unindo aos gravetos. Estava se unindo ao fogo que queria pegar. E pegou nos gravetos. Gente, o que a Márcia trouxe é muito forte. Agora, enquanto a Márcia vai falar um negócio, né, da parte do Senhor, através da Bíblia, ela vai abrir a Bíblia e o Senhor vai dar um assunto, e eu vou ministrar sobre esse assunto porque tem a ver com o pavio que fumega, tem a ver com o fogo que não pode se apagar, tem a ver com os contradizentes, porque os contradizentes é o que nos machuca, que nos fere, que joga balde, joga fria.
vomita a pérola preciosa que nós trazemos para a vida deles, entendeu? Ela vai abrir a palavra e vai trazer o assunto, né, cuja qual eu acabei de falar. E vocês vão ver que ministério lindo é esse que nós temos, o Ministério Maranata. Pega a Bíblia ali e abre. Deixa Deus usar a sua mão. Vou mostrar o paraíso para esse povo. Eu vou, Marcinha, trazer luz para esse povo. Fala aí. Mostra aqui a Bíblia que tu abriu. Fecha ela de novo, porque o pessoal não viu ela fechada, né? Agora abre aqui na frente da câmera aqui. Desfolha aí, desfolha. E deixa Deus abrir. Isso. Fala para mim. Fala para mim. Ezequias celebra a Páscoa. Presta bem atenção. Ezequias celebra a Páscoa. Páscoa. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem. Tá? Ó. Ezequias celebra a Páscoa. Livro de 2 Crônicas, capítulo 30. Agora presta bem atenção nessa passagem. Deixa eu botar aqui no computador para vocês ver que o negócio é muito sério. Ó, Ezequias celebra a Páscoa. Vocês sabem, né, gente, que a gente, quando subir ao céu, a primeira coisa que vai acontecer lá é uma Páscoa no céu, né? Jesus volta a tomar um vinho, né? Pascual conosco. Ele deixou de tomar esse vinho e só ia voltar a tomar quando a gente estivesse lá. 2 Crônicas 30, vamos lá. Ezequias enviou uma mensagem a todo o povo, a todo Israel e a todo Judá. Já falei para você que após o arrebatamento, os olhos do Senhor se voltam para Israel e Judá, as 12 tribos perdidas, né? É o tempo de angústia de Jacó, já falei isso para vocês. A casa de Israel é a casa de Efraim. Vocês lembram de Efraim e Manassés, né? A bênção, esses filhos de José, era para Manassés servir a Efraim. Mas Jacó errou e abençoou Efraim no lugar de Manassés. Isso deu uma confusão, isso deu um problema. Isso trouxe um problema, né? Isso trouxe fogo na bomba. Isso trouxe um fogo terrível de problema. Bom, só que agora está sendo comunicado a todos que chegou o momento de celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Eu quero dizer para vocês aonde é que está a sintonia com o que foi falado. Vocês vão ficar maravilhados. Veja bem, não foi possível celebrar a Páscoa na data certa, na data prescrita. Versículo 3. Presta bem atenção. Presta bem atenção nisso. A Páscoa era para ter sido celebrada na primavera judaica, no calendário de Deus. Mas não foi possível realizar essa Páscoa de Deus na data de Deus. Olha como é que o negócio vai começar a pegar fogo. Está no versículo 3, tá? De 2 Crônicas 30, do verso 1 ao 27. Aqui começa o mistério, tá? Aqui começa o mistério. Uma vez que não tinha sido possível celebrar a Páscoa de Deus na primavera judaica, tá? A ideia apareceu um tanto quanto confusa para o povo de Deus. Poxa, não vai ser possível
celebrar a Páscoa de Deus na primavera judaica? Então quando é que ela vai ser celebrada? Hã? Se essa grande proclamação de cada um de nós com nossos familiares, essa reunião profética, agora não vai ser cumprida na primavera judaica, e que estação ela vai ser? Outono judaico ou verão? Verão ou outono? Olha só, gente, que mistério. Olha que mistério. Acabou a primavera judaica, entrou o verão judaico. E a festa de trombeta é o outono judaico. Nós estamos numa dúvida entre verão judaico e outono judaico. Concorda comigo? Olha o fogo na bomba. Olha o fogo. Agora veja bem. Veja bem. Mas o rei agora vai dar uma ordem aos mensageiros. Percorram ao meu povo e digam para eles, para não serem infiéis a mim, o seu Deus, o Deus dos teus antepassados. Não sejam infiéis a mim. Vocês vão comemorar a Páscoa em outra data. Eu vou voltar a tomar um vinho com vocês em outra data. Haverá uma outra data, uma outra estação para eu celebrar essa Páscoa com vocês. Ei, não se desvie desse pensamento para que o fogo da minha ira não se desvie de vocês. Ou, para que o fogo da minha ira, entendeu? Não caia sobre vocês. Não se tornem brasas apagadas. Não se tornem carvões. Não se tornem pavio apagado. Porque eu não vou celebrar a Páscoa na data certa, na estação certa. Não apague o fogo, porque se vocês apagar o fogo de vocês, o fogo da minha ira vai se acender contra vocês. Ei, se vocês agora se voltar para mim para celebrar a minha Páscoa numa nova estação, numa nova data, eu não só vou capturar vocês, mas vou capturar seus irmãos, seus filhos, seus pais, e vocês voltarão para Jerusalém. Pois eu, Senhor, seu Deus, sou bondoso e compassivo. Eu não vou rejeitar nenhum de vocês, nem seus pais, nem seus filhos, nem seus irmãos. Agora, se vocês se esfriarem, se apagarem, porque eu vou celebrar uma Páscoa longe da primavera judaica, fora da data, então vocês serão destruídos. Vocês e seus parentes consanguíneos. Então, Deus está mandando os mensageiros avisar isso para todos. Todos. Sabe o que aconteceu? O povo, na sua grande maioria, zombou dos mensageiros. Escarneceu dos mensageiros. Lembra que a Márcia falou aqui de escarnecedor e de escárnio? Está aqui, ó. Deus comprovando na palavra o escárnio, a zombaria e o fogo se apagando. Hã? O fogo se apagando, eles zombando e escarnecendo. Está aqui, versículo 10. E expôs os mensageiros de Deus ao ridículo. Poucos foram os que creram nessa mensagem. Homens de Azer, homens de Manassés e homens de Zebulon. Poucos deles
se humilharam e foram para a Nova Jerusalém. Os que se humilharam, os que aceitaram, os que não zombaram, os que não ridicularizaram, os que acenderam fogo no altar, os que acenderam o pavio que fumega, o pavio da lamparina, foram para Nova Jerusalém. Eles foram, mas foram pouco. A maioria zombou, escarneceu, apagou o fogo. Olha que tremendo. Não falei que Deus ia abrir? Ia fazer você abrir um lugar? Esse é o nosso ministério. Por que as pessoas se recusam a acreditar que Deus nos dá o assunto e confirma o assunto? Hein, Márcia? Por quê? Fala aí, Márcia. Incrédulos. Sabe, eu não consigo compreender. O nosso Ministério Maranata é lindo. Deus nos dá o assunto com antecedência e comprova na Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Quando eu aprendia com errado, com os pastores errados, você acredita que eu não acreditava nisso também, que Deus falava pela Bíblia? Eu debatia com a Márcia. Fala aí, Márcia, os debates. Eu sempre, quando eu passava algum tipo de situação, algum problema, eu sempre falava com o Senhor para me responder através da Bíblia. E eu passava isso para o Ricardo. O Ricardo não cria. Depois ele passou, eu pedi a ele para abrir para mim e ler. E pedi ao Senhor entendimento. E o Senhor dava, aí ele via que Deus respondia ali tudo que eu perguntava. Aí eu falava, o que você perguntou? Aí eu perguntei isso, o Senhor respondia. Então é assim que é o nosso ministério hoje. Para a glória de Deus. Ricardo Luiz e Márcia Collins.